Olá, gente! Muito boa noite! Sejam aí muito bem-vindas a mais uma aula. Deixa eu colocar aqui o nosso título da nossa aula. Bora lá então, cheguem! Quero aí que vocês, encontrem um lugar bem confortável para vocês aí. Quero que esse momento seja um momento de vocês. Que vocês aí se acolham, que vocês estejam bem presentes aí para me assistir e fiquem bem concentradas para essa aula que eu vejo é um tema muito importante, é um tema que eu vejo que é muito recorrente, né? Um tema que eu trabalho aqui bastante com vocês sobre a dependência emocional. Então eu resolvi aí trazer algumas dicas e eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então sejam muito bem-vindas e escrevam aqui quem está aqui pela primeira vez. Falem aqui comigo, né? A maioria aí já sabe, eu gosto dessa nossa interação. Eu gosto muito de estar com vocês aí às terças-feiras. Esse é o momento que eu vejo que a gente aprende bastante, é uma interação aí muito gostosa que a gente tem. E eu espero que esse momento seja especial para vocês, assim como esse momento é muito especial para mim também. Então sejam muito bem-vindas. Escrevam aí quem já assistiu alguma outra aula, quem está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez. Falem aí que eu vou lendo aqui os comentários de vocês. Antes da gente iniciar, gostaria de passar alguns recadinhos. O primeiro recado, peguem aí o aviãozinho e encaminhem aí para as amigas de vocês. Cada vez que vocês encaminham, vocês mostram aí pro Instagram alcançar outras pessoas, pra gente contribuir ainda mais na vida de outras pessoas. Então enviem aí para 3 amigas de vocês no aviãozinho aqui. Para quem não sabe, só clicar aqui. Olha lá, temos aí algumas pessoas vindo pela primeira vez. Bianca, Josi, sejam muito bem-vindas aí. A ideia dessa aula, Lucimara, a ideia dessa aula é que vocês se sintam muito bem acolhidas e que eu possa contribuir aí na jornada de vocês em busca aí da independência emocional para vocês construírem e terem relacionamentos cada vez mais saudáveis. Então, o primeiro recado era esse, que eu queria que você encaminhasse aí essa aula para outras mulheres que precisam também escutar esse conteúdo de muito valor, de preparado com muito carinho para vocês. E o segundo é para avisar que teremos também aula toda segunda às 19h30 e toda terça às 19h30 e também toda quinta-feira ao meio-dia. Que quinta-feira ao meio-dia aí que é o dia que a gente almoça aí juntas. Então anotem aí na agenda. Então bora lá, gente, avisando também mais uma coisa, os comentários eu deixo aberto, então se vocês quiserem aí comentar alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, farei aí o máximo possível para escutar, para ler aí, para comentar algumas coisas das perguntas e comentários de vocês. Então bora lá, gostaria agora de começar essa aula de hoje, deixando e já preparando aí uma reflexão. O quanto que hoje você percebe que a sua felicidade depende de outras pessoas. Se fosse para você nomear de 0 a 10, 10 é o nível de dependência, 0 é o nível de independência. O quanto que você se avalia em relação à sua felicidade? O quanto que você percebe que você depende das outras pessoas para ser feliz? Não sei se você já parou para observar um pouco de refletir mesmo internamente, ter consciência disso, o quanto que de 0 a 10 você se vê realmente dependente. Então eu vejo muitas pessoas, e também já aconteceu muito, tá? Não sei quem tá vindo aí pela primeira vez, eu vou dizer, eu já fui muito dependente emocional. Então hoje a minha ideia é realmente fazer com que vocês se tornem independentes, porque eu sei o quanto que isso dói, o quanto que isso machuca, o quanto que ser dependente faz com que a gente se sinta presa. E, claro, toda hora refém aí das outras pessoas. Então, eu já fui muito dependente e eu hoje, atendo 90% assim, das minhas pacientes hoje são dependentes. E eu ajudo, também no meu curso, a dependência emocional aí, também trabalho, então, toda a minha semana, todo o meu dia em relação a esse tópico da independência emocional, pra gente construir um relacionamento saudável. O que eu percebo? Quando a pessoa é dependente emocional, isso afeta diretamente no relacionamento. Então, a pessoa é assim. Se ela está bem no relacionamento dela, seja com a irmã, seja com um amigo, seja com um namorado, com um parceiro, com um marido, se ela está bem,
ela consegue trabalhar, ela consegue estudar, ela consegue se arrumar, ela consegue arrumar a casa, tudo flui na vida dela. Se ela está bem no relacionamento. Se acontece alguma coisa no relacionamento, eles nem chegam a terminar, mas dá alguma coisa que gera uma instabilidade, isso reflete 100% na vida da pessoa que ela é dependente. Então ela não trabalha mais como ela estava trabalhando antes, ela deixa de se cuidar, ela não estuda direito, o foco daí é 100% parceiro. Então se a gente não está bem, isso reflete, não está bem no relacionamento, né? Isso reflete todas as áreas da nossa vida. Então, se eu estou bem no meu relacionamento, tudo flui bem, é mil maravilhas, está tudo ótimo. Se eu não estou bem, tudo daí transborda, tudo daí sai do meu controle e eu não consigo deixar nada mais estável novamente. Então, essa é um ponto que eu queria que você começasse a olhar, ou seja, a felicidade da pessoa que é dependente emocional está na mão da outra pessoa. Então eu faço, é meio que o outro é 100% responsável por mim. Se a gente tá bem, ok, minha vida flui. Mas se a gente não tá bem, tudo desmorona. E é aí que eu quero trabalhar justamente esse ponto com você. Então, o quanto que hoje você percebe que você acabou dando aqui a chave ali da sua vida, da sua felicidade para outra pessoa. Toma, por favor, guia aqui, me faz feliz, porque eu não consigo me fazer feliz. Porque eu não me vejo capaz de ser alguém e de fazer alguma coisa por mim. Então eu dou a chave para alguém cuidar e direcionar a minha vida. Onde eu quero chegar? Durante muito tempo da minha vida, eu dava essa minha chave para as outras pessoas. Então, se vocês estão vindo aí pela primeira vez, eu gosto muito de enfatizar isso. Lá atrás, eu era muito dependente dos meus pais, da minha irmã e dos meus namorados da época. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que emendava um relacionamento no outro. Eu dificilmente ficava sozinha. Fui ficar sozinha aí 4 anos atrás, que eu realmente vivi e que eu realmente entrei em contato comigo, que eu me libertei. Antes eu buscava nas outras pessoas. Antes eu me via totalmente frágil, eu fiz faculdade, né? Morei 5 anos em Campinas. Aí eu peguei essa minha insegurança e peguei aí a minha amiga que morava comigo, coloquei nela a responsabilidade de cuidar de mim. Então eu sempre colocava nas outras pessoas a responsabilidade de cuidar de mim e de me fazer feliz. É como que o outro tivesse que suprir tudo que estava faltando aqui dentro. Então eu morei durante 5 anos com essa minha amiga, a gente se deu super bem. Mas eu hoje consigo analisar e perceber o quanto que eu era realmente dependente dela. Então, gente, eu chorava toda vez que eu tinha que ir para Campinas. Eu me sentia super incapaz, eu me sentia super mal. Então, eu não estava bem comigo mesma. Eu fui entrando num processo de independência quando eu comecei a trabalhar todos os medos que estavam aqui dentro. E é isso que eu quero ensinar e mostrar isso para vocês hoje. Que sair da independência é possível, mas a gente vai sair também da nossa zona de conforto. Então a gente precisa querer, a gente precisa realmente querer lutar pra gente encarar a independência emocional. Então durante muito tempo eu fui essa pessoa aí que provavelmente muitas de vocês são, que passa por esse processo aí de dependência emocional. Então eu estou aqui para ajudar. Então vamos lá, o que é a dependência emocional? A dependência, ela é uma relação de apego afetivo muito excessivo. Então a pessoa que é dependente, ela acaba não conseguindo ser feliz sozinha e ela acaba pegando o outro como um elo, como um suporte emocional. Então a pessoa, ela se sente muito frágil, essa pessoa não se vê, né, capaz de ser feliz sozinha. E ela fica buscando nas outras pessoas. Mas muitas pessoas acham que uma pessoa dependente só é dependente do marido ou do namorado. E não é isso, tá? Eu já fui, por exemplo, essa pessoa. Que eu era dependente não só do meu namorado, mas eu era dos meus pais e da minha irmã. Então eu quero que você hoje reflita o papel das pessoas na sua vida. De quem que você considera mais dependente? Será que é realmente do seu parceiro? Será que é da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, de alguma amiga sua?
Porque a gente vai transferindo essa responsabilidade e buscando nas outras pessoas. Então eu quero que hoje você comece a olhar para sua história de vida e para sua vida de uma maneira mais consciente, mais atenta em relação realmente ao papel aí que você vem colocando a responsabilidade aí nas outras pessoas da sua vida. Então, uma pessoa dependente, ela não se vê capaz de ser feliz sozinha. Ela busca a todo momento uma aprovação, uma aceitação do outro, porque ela se sente frágil. Às vezes, para buscar essa aceitação e essa aprovação, às vezes até ela passa por um processo assim de submissão. Ela fica super submissa, ela fica implorando por migalhas, porque é melhor, eu falo direto isso aqui, é melhor eu ter esse pouquinho do que eu não ter a pessoa. Então, se a pessoa já me dá bom dia, eu já falo, nossa, que ótimo, pelo menos ele está me dando bom dia. Mas é aquele tipo de pessoa que às vezes trata mal, que não... É aquela pessoa que responde a cada 12 horas, mas quando responde um pouquinho, nossa, já está me suprindo. Então a pessoa acaba se sentindo e sendo submissa e até mesmo às vezes implorando por migalhas. Comecem a identificar, peguem papel e caneta para vocês realmente irem anotando essas coisas que eu venho falando. Quanto mais vocês anotarem, quanto mais vocês tiverem realmente percepção, mais tranquilo, entre aspas, vai ser para vocês aí se libertarem da dependência emocional. Então, essa pessoa que é dependente, ela acha que ela não é merecedora de amor e de carinho. E ela acredita que ela não é boa o suficiente para o seu parceiro. Aonde eu quero também ir linkando. Então, percebam que eu vou linkando uma coisa na outra. Então, primeiro aí eu trouxe essa reflexão para você de 0 a 10. Se colocar essa nota de quanto que você se considera dependente, o quanto que você percebe que você coloca essa responsabilidade da sua felicidade na mão de outra pessoa. Falei um pouquinho da minha história da dependência emocional. Agora eu trouxe pra vocês o que é uma pessoa dependente. Então, é essa pessoa que ela tem aí esse apego excessivo, esse apego exagerado pelo outro e que ela se sente incapaz de ser feliz sozinha. Então, pode ser um relacionamento com um namorado, pode ser com pais, pode ser com amigos, pode ser com amigas, pode ser com irmãos, independe da pessoa. Mas ela sente ali essa incapacidade de ser feliz e ela acaba buscando no outro esse preenchimento. De uma maneira bem resumida, é isso que é a dependência emocional. Então, eu queria que a gente agora fosse juntas pro ciclo da dependência. Eu gosto de dizer, eu falo bastante sobre o ciclo, tá? No meu curso, no Método DDI. Mas eu trouxe pra vocês hoje uma maneira bem resumida do ciclo, mas de como ele vai acontecendo lá atrás. Então, qual que é a ideia? A pessoa que é dependente emocional, ela tem muita dificuldade de reconhecer o próprio valor. Às vezes aconteceu alguma coisa lá atrás, que a gente não vai entrar nessa questão agora, e aí ela vai crescendo com pensamentos de eu não tenho valor, eu sou incapaz, eu não faço nada direito, eu sou insegura, não confio em mim, vários pensamentos negativos. Então, qual que é? Acompanha aqui comigo, qualquer pergunta podem ir escrevendo, tá? Então, a pessoa, ela não reconhece o valor dela, ela se sente frágil, ela se sente insegura e ela se coloca numa posição de inferior. Então, ela se sente inferior porque ela não reconhece o próprio valor. E aí aparece alguém na vida dela e ela acaba colocando a pessoa já como superior a ela. Então, como ela tem dificuldade de reconhecer o próprio valor, quando chega uma outra pessoa, é como se a outra pessoa fosse superior. É como se a outra pessoa tivesse várias qualidades. Como se a outra pessoa fosse muito melhor que ela. Porque ela não reconhece o valor de si. Então, ela não reconhece o próprio valor, chega a outra pessoa e ela já coloca como se fosse no pedestal. Então, é outra pessoa no pedestal e ela se coloca mais ainda para baixo. E ela consegue reconhecer o valor da outra pessoa, ela idolatra a outra pessoa e ela se vê cada vez mais incapaz. E ela tem essa dificuldade de reconhecer o valor, tem essa autoestima super baixa e acaba daí idolatrando o outro. Quando ela coloca o outro no pedestal, ela acaba colocando as outras pessoas acima dela e aí ela se sente super dependente. Então é como se o outro fosse um super-homem que viesse ali salvá-la, uma mulher maravilha que viesse ali salvá-la,
Porque ela não tem competências, ela não tem habilidade suficiente para lidar com as questões da vida dela. Quando ela coloca essa pessoa como superior, como esse homem super-homem, como essa Mulher Maravilha, como super superior, ela se coloca como dependente. E aí é como se essa pessoa, esse homem, esse super-homem, fosse o único na vida dela. Como se ele tivesse superpoderes. Como se ele fosse tudo na vida dela. Como se ele fosse totalmente insubstituível. Como se ele fosse a única pessoa existente. E aí ela é capaz de fazer de tudo por isso. Porque é aí que ela se sente bem. É aí que ela se sente completa. Mas ela se sente completa é uma falsa sensação. Porque o outro não está ali para preenchê-la. É o que eu digo aqui direto. Não existe metade da laranja. A gente precisa aqui se preencher primeiro. A gente precisa se completar para depois caminhar com a outra pessoa ao nosso lado. E aí a gente constrói relacionamento saudável. Se eu fico buscando a metade da minha laranja, eu me coloco na dependência. É como se eu tivesse ali, eu só seria um lugar feliz se eu tivesse com aquela minha metade. Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão se identificando? Vocês estão conseguindo ter consciência um pouco do que vem acontecendo na vida de vocês? Porque a ideia dessa aula é exatamente essa. Então, a pessoa dependente, ela começa a se manter cada vez mais nesse ciclo, porque ela não consegue reconhecer esse valor. E ela consegue até, não sei se já aconteceu com vocês, mas ela idolatra tanto essa pessoa, como se essa pessoa fosse tão tudo na vida dela, que às vezes a pessoa, ela nem é tudo aquilo. E muitas vezes a pessoa nem é tudo aquilo, tá? Então, por ela estar tão carente, uma pessoa que fala qualquer coisa com ela já coloca ali como se a pessoa fosse tudo na vida dela, fosse o príncipe da vida dela. E depois de um tempo, quando a gente trabalha aí a dependência emocional, a pessoa consegue enxergar um pouco mais o relacionamento e às vezes ela observa e fala assim, nossa, onde eu tava com a minha cabeça? Ele não tem nada daquilo que eu imaginava. Então as pessoas que são independentes, elas criam uma expectativa, uma ilusão, elas criam uma história na cabeça delas para elas se sentirem um pouco seguras. E aí eu quero mostrar isso para vocês. É uma falsa ilusão. Então a gente precisa começar a ter essa consciência dos tipos de relacionamento que a gente tem mantido na nossa vida. Às vezes quando a gente começa a olhar, porque eu digo assim, né? Quando a gente é dependente, é como se a gente estivesse enxergando o mundo com um óculos de uma cor só. Então, sei lá, o mundo todo preto. Quando a gente começa a tirar esse óculos e a gente começa a enxergar realmente o mundo, a gente começa a voltar a ver o colorido. E aí a gente observa realmente o relacionamento e a gente fala, nossa, onde eu tava com a cabeça? Eu estava colocando aqui ele fantasiando tanto, idolatrando tanto, que ele nem é isso. E aí que a pessoa começa a reconhecer o valor dela. Aí ela começa a se enxergar como realmente um ser humano único. E ela começa a perceber que ele nem é tudo aquilo, que ela precisa trabalhar essas questões emocionais dentro dela. Então, a ideia aqui é que eu quero que você comece a ter consciência para você realmente perceber se isso vem acontecendo ou não com você. Porque a partir do momento que eu coloco o outro nesse pedestal, é como se ele tivesse um valor indestrutível e que eu tivesse que tê-lo a todo momento para suprir tudo que está faltando dentro de mim. Então eu queria daí... E assim, um ponto também que eu esqueci que eu vou falar pra vocês é assim, quando a pessoa é dependente, ela se vê tão inferior, ela não se enxerga, que às vezes isso, a maioria das vezes, isso acaba afetando o relacionamento, porque ela não se enxerga, ela não reconhece o valor dela, ela se sente insegura, que é aquele tipo de pessoa que acaba sufocando o parceiro, aquele tipo de pessoa que quer satisfação a todo momento, aquele tipo de pessoa que sente um ciúmes muito intenso, porque ela acha que ela pode ser trocada a qualquer momento. Então a pessoa dependente, ela acaba trazendo muitos prejuízos e provavelmente deixando um relacionamento não saudável pela insegurança, pela falta de autoconfiança, porque ela se sente substituível. Então, não sei se isso acontece com você que está aqui me escutando agora. Você acha que você é substituível? Hoje, depois de muito tempo, eu me sinto tão segura dentro de mim que eu sei que eu não sou essa pessoa que posso ser substituível. Eu consigo reconhecer o meu valor, eu consigo me sentir mais segura
E isso reflete 100% no meu relacionamento. Isso reflete da maneira como eu converso com o meu namorado, que eu não sou aquele tipo de pessoa que fico desconfiando a todo momento. Porque lá atrás, quando eu desconfiava, eu via o peso que isso tinha no relacionamento. Eu via que eu me sentia, que eu colocava o meu parceiro como o centro ali da minha vida, que às vezes eu deixava de estudar, ou deixava de fazer alguma coisa por mim, porque eu ficava preocupada com o que ele estava fazendo. E hoje eu consigo ter esse direcionamento de assumir algumas responsabilidades e de viver a minha vida. Porque eu não coloco meu namorado com a metade da minha laranja, e sim como meu parceiro, para compartilhar a vida comigo. Eu vejo aí as pessoas falam, ai vida, você é tudo pra mim. Não, gente, eu amo meu namorado, ele é muito importante pra mim, mas ele faz parte da minha vida, ele não pode ser a minha vida. Porque a partir do momento que meu namorado torna a minha vida, eu não vivo a minha vida, eu vivo a vida do meu namorado. Então eu quero a todo tempo controlá-lo, eu quero tomar as decisões, eu quero escolher as coisas da vida dele. Então perceba que eu me torno até a mãe, que eu quero controlar, eu quero saber o que ele tá fazendo, eu quero obrigar ele a fazer algumas coisas, eu quero que ele faça isso, quero que ele faça aquilo. E eu fico nesse comando, e eu me torno chata, e eu me torno, até vamos colocar assim, desinteressante, se eu me torno essa pessoa. E aí, a outra pergunta que eu quero te fazer, de 0 a 10, o quanto que você se sente desinteressante? 10, nível máximo, me sinto muito desinteressante, e 0, me sinto interessante. Então, eu até fiz ao contrário hoje, de desinteressante, nível 10, e interessante, 0. O quanto que você se avalia? Hoje, eu me sinto 0 desinteressante, então eu me sinto interessante. Então eu quero jogar isso pra vocês, ó. O tempo todo eu fazer isso com ele. Sim, a gente acaba deixando a relação pesada. E não dá, gente. Percebam que assim, a gente tá vivendo a nossa vida, a gente tem que ter coisas saudáveis, a gente tem que viver relacionamentos bons. E esse é o meu objetivo aqui com vocês, de construir relacionamento saudável, não só com o seu parceiro, mas com todas as pessoas ao seu redor. Quanto mais você se sente segura, quanto mais madura você se sente, menos picuinha você vai ficar se preocupando, você vai olhar mais pra si. Você vai lá, aí minha paciente tá aí, eu não vou citar o nome dela, mas também tá se amando muito. E essa é a ideia, eu sinto assim, eu gosto muito de ver todo o amadurecimento de vocês, quando vocês começam a olhar pra si e a se priorizar. Muitas pessoas veem esse processo de se priorizar, nossa, estou sendo egoísta, nossa, não estou pensando, não! Vocês precisam primeiro cuidar de si para depois construírem relacionamento saudável. E é exatamente isso que eu trabalho. Vamos primeiro melhorar aqui dentro para depois a gente construindo aí relacionamentos saudáveis. Vamos lá, gente. Gente, tudo que eu falo aqui é com muito carinho. Eu quero realmente abrir aí os olhos com vocês. Eu falo aí, é importante a gente falar algumas verdades, mas eu quero que vocês recebam essas verdades como um acolhimento e com um sentido de aprendizado. Então, a ideia aqui dessas aulas semanais é vocês aprenderem para cada vez mais vocês se desenvolverem. Então, eu tenho um curso sim, meu curso é o MED-DDI. As inscrições estão fechadas, eu vou abrir novas turmas em julho. Então, no link da minha bio, ali no meu perfil, ali tem mais informações falando do meu curso. Depois, quem tiver interesse, entra lá e qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato aí comigo que eu tiro todas as dúvidas de vocês por mensagem, tá bom? Então, vamos lá. O que eu queria que vocês aí, eu vou dar um passo a passo para ajudar um pouquinho mais vocês essa semana, para vocês aí desenvolver a sua independência emocional. Primeiro ponto, eu queria que você, se você já está aqui comigo, você já está entendendo que você precisa reconhecer um pouco e ter consciência que você é dependente. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu não entendia e nem sabia o que era isso quando eu era adolescente mais novinha, que eu não sabia que eu era dependente. Depois que eu comecei a ter consciência que eu era dependente, eu comecei a entender e realmente agir em prol da independência. Então, a gente só consegue mudar algo a partir do momento que a gente tem essa consciência e que a gente sabe pra onde a gente tem que ir pra gente construir esse caminho da independência. Então, o primeiro passo, eu quero que você comece a reconhecer, ter consciência que você é dependente
e até perceber de quem que você é dependente, de quem que você busca aí essa aprovação, essa necessidade, esse preenchimento aí, quem que é essa pessoa na sua vida hoje. Quero que você perceba isso. Segundo, eu quero que você entenda, todas aqui têm mais de 18 anos, né? Provavelmente, eu acho, 99% de vocês têm mais de 18 anos. E a ideia do segundo passo é a gente trabalhar a nossa maturidade emocional de entender que nós somos adultas hoje e que nós somos responsáveis pela nossa vida. Eu quero que a partir de hoje você comece a assumir as rédeas da sua vida. Você comece realmente a se responsabilizar e entender que hoje, como adulta, é o seu papel, é a sua responsabilidade fazer algo para sair dessa situação. Então, se você está infeliz, se você está se sentindo frágil, se você está se sentindo insegura, se você não acredita em si, é sua responsabilidade hoje sair e fazer alguma coisa. Eu digo muito isso. Lá atrás, quando a gente era mais nova, a gente poderia até culpar nossos pais, nossos cuidadores, as pessoas que eram ao nosso redor. Hoje, como adulta, a gente não pode mais falar: nossa, mas eu fiz isso porque ele não me cobrou, mas porque ele isso, mas porque ele isso, mas porque ela isso, nossa, porque minha mãe lá atrás fez isso comigo. Não, gente, hoje não dá. Então eu estou aqui para te encorajar a assumir as rédeas da sua vida, assumir as responsabilidades das coisas que você faz, das escolhas que você toma. Todas as escolhas têm uma consequência e hoje você precisa ser responsável por essas escolhas que você tem feito na sua vida. Então a ideia é agora, esse segundo passo, é você perceber que você tem sim o controle da sua vida e que você pode sim tomar e começar a tomar as próprias escolhas, as próprias atitudes, se responsabilizar. O terceiro ponto que eu vejo que é um ponto essencial, que é aí que a gente vai começar a ir para a prática, a gente precisa melhorar aí a confiança, né? Então eu quero que você trabalhe a sua autoconfiança, eu quero que você comece a investir no seu crescimento pessoal, eu quero que você comece a olhar mais para si, eu quero que você comece a se fortalecer. A partir do momento que você estiver fortalecida, que você estiver segura de si, que você estiver realmente se sentindo confiante, você vai perceber que o outro, ele passa a ser o seu parceiro e não mais a sua metade da laranja. Que o outro você não precisa encontrar um super-herói, você não precisa encontrar uma Mulher Maravilha pra vir te salvar. Não, porque você vai ser esse seu suporte. Você vai começar a trabalhar e desenvolver essas habilidades para se tornar independente. E aí o que eu tenho pra te falar é o seguinte: tudo que você precisa está aí dentro de você. Eu estou aqui, né, com essas aulas semanais, com os meus cursos e tudo mais, com a terapia, para desenvolver e para te mostrar todas as habilidades que estão aí dentro. Mas para isso você precisa começar a mergulhar dentro de si e precisa começar a investir mais nesse momento. Você precisa começar a investir tempo em cuidar de si, em olhar para si, em observar os seus pensamentos. Na aula passada, da semana passada, a gente falou bastante sobre os seus pensamentos, a maneira aí como você tem lidado consigo mesma, que isso vai refletir tudo na sua vida. Então a ideia aqui pra gente se tornar menos dependente é isso. Hoje, o que você faz na sua vida? Quanto que você tem focado nas outras pessoas e não tem focado em si? A gente precisa começar a reverter isso. Eu quero que você comece a pegar a seta que está apontada para o outro e que essa seta comece a apontar para você. Então, o que você pode começar a fazer hoje para desenvolver a sua segurança? Comece a trabalhar os seus medos. Comece ali a estudar alguma coisa para você se sentir bem consigo, para você ter orgulho das suas ações. Quanto que hoje você tem se orgulhado das suas ações durante o seu dia? Quanto que daí a seta tá lá no parceiro e você não está colocando a seta em si? É aí que a gente precisa mexer. A partir do momento que a gente começa a olhar para nós, a gente vai percebendo quanto que a gente dá conta, quanto que a gente é capaz. E a gente vai percebendo que o outro não é tudo aquilo como a gente idealizava. A gente começa a reconhecer o nosso valor, a reconhecer as nossas potencialidades. E é como se o outro que tivesse ali, que eu tivesse colocado o outro no pedestal, é como se a gente estivesse já igualando
Aqui um tá na mesma altura que o outro, ou até você um pouquinho superior, de uma maneira saudável. Porque você vai estar se sentindo bem consigo mesma. Mas não colocar o outro como super superior e você como inferior. Cadê as suas habilidades? A gente precisa começar a desenvolver. Sabe aquele medo? Sabe aquele medo que você tem de fazer alguma coisa nova? Ao mesmo tempo, você tá com uma vontade muito grande, mas você não está fazendo porque você tá com medo? Porque você está se sentindo insegura? Porque você acha que você não é capaz? Sim, esse medo que você acabou de pensar. É aí que eu quero que você comece. Eu quero que você perceba, que você veja o quanto que você é capaz e o quanto que você consegue sim. Então eu quero que a partir de hoje você esteja comprometida a encarar esse medo. Esse medo, que dá às vezes um frio na barriga, que dá assim, eu quero, mas se não der certo, mas e se eu não der conta? É aí que você vai começar. Comece! E depois até vocês podem vir me falando no direct, me mandem uma mensagem, depois como foi isso. Da primeira vez o medo é 10, mas depois você vai percebendo como isso vai ficando mais gostoso, como que você vai percebendo como você está no controle ali da situação. E esse medo que era 10 no começo, ele vai diminuindo. Isso eu garanto pra você. Mas para isso você precisa começar. Então olhe bem para esse medo aí e fale, a partir de hoje eu vou começar a encarar. Então faça. Faça um pouquinho que seja por dia, mas faça. E depois de uma semana, depois de 10 dias que você fez realmente, me conta lá como que foi. Me manda uma mensagem e fala, nossa, Thaís, eu encarei. Porque às vezes, 99% dos nossos medos aqui são os nossos pensamentos que acabam nos bloqueando. E cada vez que a gente não age, a gente dá mais voz pro medo. E a nossa autoconfiança vai lá embaixo. Então eu estou te convidando agora a encarar esse medo que está aí dentro. Deu um friozinho na barriga, veio aquele pensamento, eu não sou capaz, não vou dar conta, não consigo. Eu sei. Eu já tive muito esse pensamento. Eu já me vi muito frágil, já me vi muito incapaz. Mas eu só consegui me libertar a partir do momento que eu entrei em contato comigo, que eu vi o quanto que eu sou capaz, o quanto que eu consigo sim. Mas para isso, a gente precisa agir. Então eu estou te convidando aqui para você começar a agir, para você começar a cuidar de si, para você começar a investir tempo em si, na sua própria companhia. Para de ficar querendo ir atrás das pessoas que já te mostraram que elas não querem estar com você. Queira você estar consigo. Queira você ser uma boa companhia para si, que eu te garanto que você vai se tornar muito mais atraente. Você implorando por migalha, você indo atrás de pessoas que não te querem, você aí não reconhecendo o seu valor, não te faz uma pessoa atraente. Pelo contrário, você acaba se tornando uma pessoa mais chata, uma não sendo uma boa companhia para si. Exato, eu estar fazendo a minha live aqui é a maior prova do quanto que eu vi que eu sou capaz. Sim, gente, durante muito tempo eu não me via confortável e nem achava que eu era capaz de fazer uma live aqui pra vocês. Eu gostava muito dos meus atendimentos na terapia e eu falava, não, só aqui tá bom. Só que eu comecei a perceber com as aulas a quantidade de pessoas que eu consigo alcançar, que eu consigo ajudar ainda mais, porque eu já fui muito dependente, a minha ideia aqui é libertar vocês disso. Porque hoje minha irmã, que tá aí, a Larissa, que tá falando aí com vocês, ela sabe, ela percebe o quanto que eu me desenvolvi depois que eu comecei a olhar pra mim e a cuidar de mim. E é essa a ideia principal que eu quero que vocês comecem a desenvolver, porque hoje eu vejo que todos os meus relacionamentos são saudáveis, porque eu rompi com a dependência. Então hoje eu sou independente e isso eu consigo ter relacionamentos muito mais saudáveis. Com meu namorado, com a minha irmã, com os meus pais, eu me sinto muito segura de mim, eu gosto de estar comigo mesma. Mas para isso eu precisei passar por alguns dias chorando, precisei passar por alguns dias assim, não vou dar conta, não vou dar conta. Eu fiz mesmo chorando, eu fiz mesmo achando que eu não vou conseguir. E hoje eu estou aqui para te encorajar a conseguir e a encarar esse medo que está aí dentro. Então eu quero de verdade que você se comprometa. Quero de verdade que você esteja aí pronta para... Na verdade, pronta não, porque pronta a gente nunca vai estar. Eu quero que você se coloque nessa situação, eu quero te encorajar a ir, porque cada vez mais que você for encarando, você vai se sentir cada vez mais pronta para dar o primeiro passo. Muito bem, Bianca, seja muito bem-vinda, espero aí ter vocês, te ter nas próximas semanas. Então eu quero que você melhore a sua autoconfiança, eu quero que você melhore a sua relação consigo. Porque depois eu vou dar um outro passo que eu quero que você comece a não programar tanto a sua vida em torno dessa pessoa. Comece a programar as suas coisas, comece fazendo coisas, comece se programando. Nossa, hoje eu vou... É que a gente tá no momento de pandemia, mas hoje eu vou passear no parque, vou passear no shopping,
né? Vamos outros momentos sem ser pandemia. Mas comece a fazer coisas consigo. Organiza na sua agenda. Esse é, sei lá, quinta-feira, 6 da tarde, 7 da tarde, eu vou terminar de trabalhar, vou terminar de estudar e vou fazer um café comigo mesma. Eu vou assistir o pôr do sol. Eu vou fazer alguma coisa. E comece entrando em contato consigo. Comece a programar coisas consigo. Seja a sua prioridade. E aí eu quero que você tenha esse momento consigo. Eu quero que você programe aí. Tenha esse momento, porque eu tenho certeza que no primeiro momento, igual eu falei, é o medo. Ele tá 10. Mas a partir do momento que você vai olhando pra sua companhia, você vai percebendo, nossa, mas eu posso ser uma boa companhia. Nossa, mas eu sou agradável. Nossa, mas eu consigo fazer coisas comigo. E aí esse medo vai diminuindo cada vez mais. Então eu quero te convidar a encarar esse medo. E daqui uma semana, daqui 10 dias, quando você perceber que você encarou e você está se sentindo mais segura, eu quero que você me mande uma mensagem no direct e que você me conte como foi a sua experiência, que eu respondo todas vocês. Então eu estou te convidando a esse desafio, que eu tenho certeza que você vai conseguir, que hoje são os seus pensamentos que estão aí te bloqueando, às vezes por experiências que você teve lá atrás e que está tudo bem. Que hoje, como adulta, é sua responsabilidade se acolher para realmente encarar tudo que está acontecendo aí na sua vida lá fora. Certo, gente? Vamos tirar aí uma fotinho também, né, para vocês aí postarem. Me marquem nos stories. Eu quero que você escreva qual foi o seu maior aprendizado com essa aula. Tira uma foto, me marca e escreva embaixo que eu quero ler. Qual foi o seu maior aprendizado com essa aula? Reflita, tenha esse momento consigo. O que mais você aprendeu aqui? O que eu pude contribuir um pouquinho na sua vida? Que eu adoro ler o que vocês escrevem, adoro saber que eu estou contribuindo e que estou ajudando. Isso me deixa cada vez mais motivada para estar aqui com vocês cada vez mais. Minha ideia é cada vez mais fazer mais aulas para contribuir aí nessa jornada de vocês. Então eu quero que você cresça, eu quero que você se coloque e pare de ficar idealizando as outras pessoas, pare de ficar colocando a outra pessoa como superior e você como inferior. Porque você vai perceber o quanto que isso vai ser libertador. E a frase que eu quero deixar aqui para vocês hoje é: não permita que a sua felicidade dependa das outras pessoas. Vou repetir para vocês. Não permita que a sua felicidade dependa de outras pessoas. A sua felicidade está aí dentro. Você só precisa dar espaço para você realmente se conectar e para brilhar essa luz que tem aí dentro. Certo, gente? Ó, minha irmã até escreveu a frase aí pra vocês. Eu espero do fundo do meu coração ter contribuído aí, ter ajudado um pouquinho vocês. Quero muito que vocês estejam comigo toda terça-feira às 7h30 da noite e toda quinta-feira ao meio-dia. Eu estarei aqui 100% com vocês e quero que vocês estejam aí comigo. Então preparem aí, tenham momentos consigo mesmas. E é isso, a gente se encontra aí na próxima aula na quinta-feira e eu vejo vocês aí, vocês me veem aí nos stories todos os dias e depois eu vou vendo que vocês vão comentando aí das fotos que vocês estão me marcando. Então me marca, porque eu quero saber qual foi o seu maior aprendizado com essa aula de hoje. Um beijo no coração de cada uma de vocês, boa noite e até quinta-feira. Tchau, tchau, gente, muito obrigada. Obrigada por todo o carinho.